ter um bom desempenho nos estudos também precisa ter momentos de diversão. Nesse episódio, você aprende a importância de conciliar a vida escolar e o lazer. Primeira jornada. Salve, salve, eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Pesquisas científicas indicam que o estudo espaçado, intercalado com períodos de descanso e lazer, pode melhorar o desempenho acadêmico e a retenção de informações. E para falar sobre como a gente pode fazer isso de um jeito organizado, eu converso com Danilo Torini, professor da SPM e gerente de tecnologias de ensino e aprendizagem. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Danilo. Muito obrigado, Zá, pelo convite. É sempre um prazer conversar com você e com quem está nos acompanhando aqui sobre temas tão relevantes. Muito legal. Mais uma vez ele aqui com a gente, sempre brilhando. Bom, Danilo, dá para pensar apenas em estudar nessa fase da vida ou a diversão também é importante para o desenvolvimento? O que a gente pode entender das medidas de cada um deles aí? A diversão é sempre muito importante, claro, mas aqui a palavra mágica é o equilíbrio, né? O equilíbrio é fundamental. Claro que a gente está vivendo uma fase em que a gente tem longas horas de estudo, né? Muitos de nós se preparando para o vestibular ou para uma avaliação de final de semestre, de início de semestre, mas é muito importante a gente manter atividades de diversão, atividades de lazer, porque são elas que vão nos ajudar nesse desenvolvimento pessoal. Quando a gente fala do aprender, é muito importante a gente ter esses momentos de descanso. E muitas vezes a gente esquece. Em prol de uma suposta produtividade, né, dessa ideia de eu preciso estudar longas horas e só estudar ou só trabalhar, a gente acaba descuidando um pouquinho dessa dimensão que é tão importante, que é a diversão, que é descansar, que é fazer o que eu gosto, né, que é aproveitar a vida de outras formas, como, por exemplo, no lazer. Então, mesmo pensando em produtividade e em concentração, se eu descansar, se eu tiver atividades de lazer, isso vai me ajudar a desenvolver outras habilidades, habilidades emocionais, habilidades criativas, que vão me ajudar no crescimento pessoal, no crescimento profissional, vão me ajudar como estudante. Então, olha como é importante, né, Zá? A gente equilibrar esses dois pontos. Não só apenas um, não só apenas outro, mas conseguir, e aqui bem-vindo ao clube quem tem esse desafio, né, quem não consegue às vezes, conseguir equilibrar essas duas dimensões. Acho que essa é uma batalha que vai para o resto da vida, né, Danilo? A gente passa a vida tentando achar esse equilíbrio que você falou. E como é importante a gente ter vivência, né? Vivência é ouro para tudo que a gente for fazer. A gente só vai ter se a gente botar a cara para fora um pouco de casa e experimentar coisas, né? Mas, Danilo, conta um pouquinho sobre esse lance do equilíbrio, né? Como é que a gente pode conciliar esses dois polos de estudo e diversão? Tem alguma recomendação que você possa dar com relação ao tempo que eu devo dedicar a cada uma dessas atividades? Como que você pode trazer algum repertório para quem quer organizar isso melhor? Planejamento aqui também é uma palavra de ouro, é uma questão essencial. Por quê? Claro, tudo isso vai envolver o amadurecimento, o meu autoconhecimento, o quanto que eu já vou conhecendo de como eu funciono. Mas me planejar, a partir justamente desse conhecimento, é fundamental. Então, por exemplo, às vezes eu funciono melhor em determinadas horas do dia, às vezes eu funciono melhor estudando de determinadas maneiras, às vezes eu consigo intercalando, né? Tenho uma resistência maior de estudar mais tempo do que em outros momentos, dependendo daquele conteúdo. Então, planejar é muito importante. Por exemplo, eu tenho uma ideia de planejamento de tempo para eu ir tendo aqueles pequenos ciclos, né? Como é no caso do Pomodoro, da técnica Pomodoro, eu ter ali bloquinhos de estudo, 25, 30 minutos, depois descansar um pouquinho, alguns minutos. No começo talvez seja mais difícil, mas aí eu vou tentando aumentar, né, essa camada de estudo, esse bloco de estudo. Então, eu sempre sugiro a gente organizar o nosso dia, organizar a nossa semana, para justamente poder caber esse tipo de atividade de lazer, atividade que eu gosto de fazer e que é tão importante para mim também. Primeira sugestão é dividir o tempo. Tentar organizar, ver quantas horas do meu dia estão disponíveis para trabalho, para estudo e para lazer, e eu tentar equilibrar esses pontos. E aqui já tem um ponto importante: ser flexível e realista. Porque às vezes a gente faz um planejamento que não é realista. E isso tende a frustrar a gente. Então, por exemplo, se eu vou falar que eu vou ficar longas horas estudando, é muito provável que isso não aconteça, né? E aí,
O que eu trago aqui de sugestão? Talvez prometer menos, talvez ter um pouquinho mais de flexibilidade ali no meu dia a dia, e se eu for conseguindo ter mais resistência, conseguir ter mais horas de estudo, e for conseguindo ter sucesso nessa combinação de estudo e lazer, eu vou fazendo as modificações, deixando algo mais estruturado. Aí vai depender muito também de qual é o meu objetivo. Se eu estou eventualmente no ensino médio, se eu estou no pré-vestibular, ou se eu estou na educação superior, a quantidade de horas que eu vou dedicar aos estudos também pode mudar. Eu sugiro, no mínimo, de 2 a 4 horas de estudo, se eu tiver nesse momento de pré-vestibular, no momento do ensino médio, e talvez na educação superior exija um pouco mais do que 4 horas diárias de estudo. E aí eu vou tentando alternar. Faço aqui um ciclo de 1 hora, aí tenho um descanso maior, ou, por exemplo, fico ali 1h30 estudando num projeto que é importante, depois vou assistir um episódio de uma série, e assim vai. Então, equilibrar esses blocos de tempo num planejamento, e aí planejamento no papel mesmo, ou em alguma ferramenta, né, um aplicativo, isso vai me ajudar bastante. Ah, legal. É importante você trazer isso, porque também a gente consegue explicar para quem está ouvindo a gente que dá para você desenhar, né, isso, fazer mesmo um cronograminha mais objetivo, às vezes até mais, entre aspas, burocrático, mas que você possa visualizar esses horários bem, né, e dividir de forma mais objetiva. Acho que ajuda, pelo menos, a gente a ter um norte, né. E aí, Danilo, você comentou, inclusive, assim, numa pausa dessas você assiste uma série e tal. Então, é possível a gente aprender e agregar conhecimento vendo séries, filmes, passeando, atividades recreativas, porque às vezes a gente tem a tendência de achar que o aprendizado ele reside só num lugar muito acadêmico, né? E como eu estava falando, acho que você vai concordar comigo que viver já é um aprendizado, né? O que você pode dizer sobre esses momentos? Com certeza, Zá. Primeiro, né, que além de essas pausas serem importantes, como eu estava dizendo, para recarregar a energia, né, para a gente conseguir ter mais condições para aprender quando a gente estiver estudando, lendo um material, elas também são uma forma de aprendizagem. Essa discussão já avançou muito em trazer essa aprendizagem não escolar, né, como muito importante para a construção do meu conhecimento. Então, por exemplo, né, por meio de séries, eu sou apaixonado por séries, por eu filmes, também. Tudo que tem a ver com audiovisual eu aprendo muito. Então você aprende, por exemplo, a linguagem, a cultura, né, conhecendo outros lugares, outras formas de pensar, assistindo. Tem séries que modificam a nossa vida, tem livros que modificam a nossa vida. A gente pode também pensar, né, em conhecimentos históricos, científicos, ou mesmo quando a gente vai falar de passeios, visitas culturais, quantas vezes a gente descobriu coisas muito legais na visita ao museu, em parques, exposições, ou mesmo naquele estádio de futebol do time que eu tanto gosto, você vai descobrir coisas novas e isso vai auxiliar no nosso processo cognitivo. Então, quanto mais experiências novas eu tiver, experiências ao ar livre, poxa, tem tanta coisa de geografia, biologia, estudos do meio ambiente que eu posso descobrir também. Tem uma coisa muito legal, que mesmo em atividades de gamificação, jogos, isso vai ajudando também a aguçar a minha criatividade. Aquele jogo que eu realizei com os meus amigos em determinado momento vai me trazer talvez insights para uma leitura ou para a escrita. Eu mesmo, quando eu estou correndo, por exemplo, eu tenho vários insights para escrever. Então isso me ajuda bastante. Eu acho que tudo isso hoje traz, depois a gente pode falar um pouquinho disso, o desenvolvimento de novas competências que antes não eram tão enxergadas ou não eram tão valorizadas e hoje são super valorizadas, tanto no mundo da educação quanto do trabalho. Legal, as soft skills, né, que a gente sempre traz pra cá. Acho super legal você trazer isso também, até, Danilo, me veio uma coisa que além de aprender coisas, né, olhando essas experiências e tal, a gente aprende sobre a gente mesmo. A gente se questiona, reflete, vê como a gente pensa certos temas e situações, e isso daí é sempre rico. A gente conhecer a gente é essencial, né, em qualquer processo. Por exemplo, para mim, viajar é uma das formas mais eficientes de aprender. Eu amo viajar e eu coloco isso como um plano mesmo. Às vezes a gente não consegue ir para tão longe, mas às vezes indo para o interior ou indo para uma cidade perto, você descobre um novo mundo, né? Tem novas experiências. Isso vai me ajudando muito, não só a me relaxar também, a trazer, como você mesmo colocou, né, outras competências socioemocionais que eu não tinha desenvolvido ainda, conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, mas também me ajuda depois do ponto de vista da criatividade e do ponto de vista cognitivo, né? Veja que interessante como uma coisa acaba colaborando com a outra. Completamente. Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta.
Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta aqui com Danilo Torini, professor da SPM e gerente de tecnologias de ensino e aprendizagem. A gente vai seguir batendo esse papo sobre como conciliar estudo e lazer. Bom, Danilo, a gente estava falando no bloco anterior sobre atividade de lazer, diversão extra-classe, mas em algumas escolas, faculdades, existe esse incentivo ao aprendizado prático, né? Da gente trazer para a prática tudo que a gente aprende em sala de aula. Isso também pode ser considerado uma forma de tornar esse processo mais divertido, esse processo de aprendizagem. A gente consegue trazer essa captação de conhecimento para uma forma mais lúdica, mais divertida? Com certeza, Zay. E ainda bem que muitas instituições de educação estão sensibilizadas para isso. A gente costuma falar dessa revolução das metodologias ativas, né, de ensino e aprendizagem, e isso tem tido muito bons resultados já. Por quê? Porque quando eu vou colocar em prática, seja num processo mais lúdico, mais divertido, num processo mais prático, eu estou tendo uma conexão mais direta com o mundo real. Uma coisa é eu estudar aquilo de forma abstrata, outra coisa é eu aplicar. Então hoje, muitas escolas, muitas faculdades estão ajudando a gente a colocar a mão na massa mesmo. Então num desafio individual ou um desafio em grupo, e aí num desafio em grupo, por exemplo, eu vou desenvolver outras habilidades socioemocionais, como, por exemplo, o trabalho em equipe, a negociação. Então, aplicar como se a gente estivesse já no mundo do trabalho, na vida real, entre aspas, isso vai me ajudando a experimentar e, eventualmente, até antecipar algumas dessas situações que eu vou viver, por exemplo, no mundo do trabalho. Então, por exemplo, aprendizagem baseada em projeto pode ser muito divertido e pode ser muito colaborativo também, né? Eu vou aprendendo de uma forma mais lúdica, mas, no fundo, quando você faz ali o balanço, você viu que você aprendeu bastante. Aprendeu muito mais, eventualmente, do que apenas lendo um texto sobre aquele tema. E aqui eu acho que tem um grande fator, eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui para o meu lado, que são as tecnologias, né? A gente tem hoje muitas ferramentas interativas que podem ajudar, tanto na sala de aula, ou mesmo eu estudando ali sozinho, estudando em grupo. Então tem muitos aplicativos, inclusive tem alguns até que são desafios para me ajudar até eu traçar algumas metas, ou eu fazer alguma gamificação, aplicativos de flashcards, que eu gosto muito, por exemplo, aplicativos que vão me estimulando a estudar, e aí eu vou ganhando algumas recompensas, por exemplo. Outra coisa legal que as escolas têm feito são os hackathons, que são esses desafios, essas maratonas para resolver algum problema, para desenvolver alguma solução, e aí todo mundo fica ali concentrado, se dedicando, trabalhando em grupo. Então isso é muito legal. Isso vai ajudando a aplicar, mas de uma forma menos tradicional, de uma forma mais lúdica, gamificada. Isso funciona demais. E até você trouxe aqui pra gente também o conceito do coletivo, né? O quanto a coletividade, você conseguir desenvolver pensamentos em grupo, com outras pessoas, com outras opiniões, outras vivências, como isso é rico também. E torna a aprendizagem um momento mais divertido, né? Primeiro que a gente só aprende conhecendo o que é diverso, né? Se a gente ficar naquele nosso mundinho restrito, a gente vai aprender, mas vai aprender uma parte do que é a realidade, né? Então, quanto mais diversificado, quanto mais eu trocar com as pessoas, mais além de desenvolver, né, habilidades como empatia, como trabalho colaborativo, mais condições eu vou ter de abrir o meu leque de possibilidades de aprender. Então, essa integração é fundamental. Nós somos animais sociais, né? Nós vivemos em contato com o outro e a gente vai trabalhar assim a vida inteira. Então, quanto mais a gente conseguir aprender com o outro, trocar, conhecer o outro, melhor. E nas atividades de lazer, nas atividades de diversão, a gente tem muita oportunidade disso. Um jogo de futebol, por exemplo, vai me trazer muitas oportunidades de trabalho em equipe, né? Não, e diversidade é riqueza mental e emocional, né, Danilo? A gente foi falando, então, ao longo desse episódio, mas a gente sempre trouxe o lazer e o estudo como atividades meio antagônicas, né? Mas o que você acha? Precisa ser assim? Depois de tudo que a gente conversou, não dá para tornar o hábito, inclusive, de estudar mais divertido? Eu diria que o ideal é ver essas atividades como complementares, não como antagônicas. Por quê? Porque se eu achar que só o momento de lazer vai ser divertido,
eu tendo, é claro, a me desanimar, a me desmotivar quando eu estiver ali no momento de estudo. Então, tem várias técnicas, estratégias que a gente pode usar para tornar esse momento de estudo também mais divertido e talvez ali com complemento com as atividades de lazer. Então, por exemplo, eu estava comentando do estudo gamificado. Poxa, tem vários aplicativos, desde o Duolingo e outros para idiomas, ou o Kahoot, que eu tenho ali uma gamificação legal. Eu posso estabelecer, por exemplo, recompensas. Então, poxa, tem um aplicativo que eu gosto muito que chama Habitica, né, de hábito. É legal que ela transforma justamente as tarefas que a gente tem no dia a dia num jogo. E aí você vai ganhando pontos e desbloqueia recompensas quando você vai cumprindo. Então, desde lavar aquela louça até entregar aquela tarefa... Gente, Danilo, eu vou anotar aqui isso. Habitica. O H, é muito legal. E aí você vai gamificando sua vida, né, vamos dizer assim, e ganhando pontos e desbloqueando recompensas. Isso tem um efeito, Zá, que é impressionante. Sabe aquele efeito do check, aquele efeito de ganhar recompensa? Exato! Eu amo esse check. Se tem uma coisa que eu tenho prazer na minha vida é fazer lista e dar o ok. E é muito legal. Tem outra estratégia que eu gosto muito de usar, desde ali da educação básica, que é quando você está com alguma dificuldade de transformar aquele conteúdo em algo mais prazeroso, mais agradável. Às vezes não é, né? Dependendo do que a gente curte, às vezes estudar matemática é muito desafiador, ou às vezes ciências, às vezes, enfim, língua portuguesa. É estudar em grupo, é montar um grupo com os amigos para estudar, porque aí um vai estimulando o outro. Por exemplo, eu tenho vários estudantes que montaram grupos de estudo no Discord. Bom, já que eles ficam ali no Discord, adoram o Discord, por que não montar um espaço interativo para compartilhar? Né? Já que eventualmente a gente não consegue se encontrar presencialmente, né? Então, quanto mais eu explorar esses formatos diferentes de aprendizagem, mais isso tem chance de se tornar prazeroso, porque tem um ponto, Zá, que é fundamental, que é quanto mais isso mexer com as minhas emoções, mais eu consigo aprender. Então é por isso que é tão importante eu diversificar esses momentos e tentar tornar aquilo que eventualmente pareça não tão prazeroso em algo que me traga emoções positivas. Isso vai ajudar muito a gente reter e a gente aprender as informações, os conteúdos que a gente precisa. Ai, Danilo, sempre é muito rico conversar com você. Eu acho que esse conceito que você trouxe aqui no final é super interessante, que a gente tem que realmente trazer o estudo para um lugar de emoção, de sentimento, né? Às vezes a gente fica num lugar muito de cumprir uma tarefa, de reproduzir uma coisa super, né, sem envolvimento. Quando a gente se envolve, é tão mais legal e faz tão mais sentido depois pro resto da vida, gente. Estou aqui do futuro dizendo que o que mais me pegou, o que eu mais aprendi foi o que mais mexeu comigo emocionalmente. Então faz todo sentido. Última dica, Zá, que acabou de sair, uma plataforma de inteligência artificial da Google que chama Notebook LM, né, de Machine Learning. É impressionante, você consegue gerar podcasts automatizados, olha que loucura, né? Para te ajudar a estudar. Então, ele simula um podcast, por enquanto só tem em inglês, mas logo sai em português, para te ajudar naquele estudo. Ele vai fazer uma gravação de áudio com duas pessoas dialogando. É uma loucura. E ajuda, por que não? Às vezes eu estou lendo aquele material, eu sou uma pessoa mais auditiva, né? Tem gente que adora, como eu adoro podcast. Por que não usar também a inteligência artificial para gerar esses conteúdos para me ajudar nos estudos, né? Então é algo super divertido e que super funciona. Não, maravilhoso. 1000 dicas de ouro aí, gente. E aproveitar a tecnologia que existe e só se desenvolve pra gente, pra que a tecnologia trabalhe pra gente, né? Isso é importantíssimo também. Danilo, te agradeço demais pelo papo. Como sempre, foi maravilhoso. E acho que vai ajudar muito aí quem tá precisando dessa noção de como transformar o estudo em algo mais interessante e divertido. Brigadão, viu? Eu que agradeço, Zá. É um prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Obrigada. Bom, se você chegou até aqui, é um sinal que o programa estava divertido. Tá vendo como é possível conciliar diversão e estudo? Pense nisso e bons estudos! Ah, e não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.